Neste trabalho, abordaremos a questão da relação entre direito constitucional e direito processual, bem como os princípios constitucionais presentes no direito processual. A relação entre direito constitucional e direito processual, ela pode ser vista de dois diferentes prismas, sendo o primeiro do processo em direção à Constituição, onde está situada a jurisdição constitucional, que seria o chamado direito constitucional processual. Ele tem como objetivo a supremacia da Constituição em relação às outras normas estatais por meio da criação de instrumentos processuais, que podem ser esses instrumentos processuais de dois tipos: os instrumentos de controle de constitucionalidade, como a ação direta de inconstitucionalidade, e os instrumentos que dão efetividade às garantias e direitos previstos na Constituição, como o mandato de segurança e o habeas corpus. Já o outro sentido consiste em uma visão da Constituição em direção ao processo, ao que se dá o nome de direito processual constitucional. Nessa visão, percebe-se que a Constituição dita os princípios básicos do direito processual. Princípios estes que devem garantir o adequado, efetivo e célere acesso à justiça, além de salvaguardar os direitos do Estado democrático, os preceitos do Estado democrático de direito. Por isso, deve-se sempre ter como alicerce os direitos fundamentais, de forma a garantir os bens constitucionalmente protegidos. Dentre estes princípios estão incluídos os princípios constitucionais sobre organização judiciária e competência, as normas sobre funções essenciais da justiça e as garantias constitucionais das partes. Além disso, é importante lembrar que estes princípios visam estabelecer direitos e garantias fundamentais, sendo elas garantias relativas ao ingresso em juízo, garantia de celeridade, garantias de adequação do procedimento e de objetivação e efetividade da prestação jurisdicional, e garantia de segurança jurídica processual. Os princípios constitucionais do direito processual, eles são qualificações essenciais, responsáveis por assegurar garantias indispensáveis, entre eles o acesso à justiça. Os princípios são, então, norteados por esse acesso à justiça como uma espécie de meta-princípio constitucional. Trata-se de uma busca pela efetivação dos objetivos por parte do Estado. Ela seria a base, então, dos direitos humanos, a possibilidade do exercício. Por esses princípios, rege-se, primeiramente, as garantias de ingresso e acompanhamento em juízo. Entre elas está a inafastabilidade do Poder Judiciário, que é um mecanismo que inibe lesões ou ameaças de direito, ou seja, nenhuma força pode contrariar a lei para o afastamento da apreciação do Judiciário, seja quaisquer danos ou lesões. É um instrumento que garante defesa aos arbítrios, seja por parte do juiz ou dos outros poderes. Limita-se, então, dessa forma, o agir do Estado em prol dos cidadãos. Esse princípio está previsto no inciso 35 do artigo 5º da Constituição, que diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Quanto ao princípio do juiz natural, consiste em um princípio que ele preconiza a evitabilidade das arbitrariedades. Um exemplo são os tribunais de exceção e as incompetências técnicas durante as sentenças. Ela é responsável por regular os outros poderes em seu caráter de substituir os titulares dos órgãos já existentes. Esse princípio, também no artigo 5º, porém nos incisos 37 e 53, esses incisos, respectivamente, estabelecem que não haverá juízo ou tribunal de exceção e ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Confere-se também, no direito de acesso, a assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados. É uma garantia de assistência àqueles que não conseguem arcar com os custos jurídicos. Esse princípio, também no artigo 5º, ele está no inciso 74. Ele diz que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Trata-se de um direito amplo que confere também o princípio da indispensabilidade e inviolabilidade do advogado. É um princípio que confere um profissional que possui rigor técnico e necessário para suprir então esse aspecto econômico insuficiente por parte do cliente. Esse princípio está no artigo 133 da Constituição, que diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Quanto à outra garantia, há a questão da celeridade. Trata-se, então, da previsão da prestação jurisdicional em um prazo razoável e a permanência dos meios para sua real efetivação.
É a estruturação dos direitos fundamentais os quais podem ser exigidos por quaisquer cidadãos. Ele contém uma ordem dirigida ao poder público para que possa, então, assegurar a prestação jurisdicional em um prazo aceitável. Essa garantia está prevista no artigo 5º, no inciso 54, que diz que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Ela está prevista nesse inciso de uma forma meio implícita, porque no conceito de devido processo legal está a celeridade. Mas ele está especificamente previsto no artigo 78, que foi incluído na Constituição pela Emenda Constitucional número 45 de 2004, que diz que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Depois da aquisição dos direitos de entrada por meio das garantias do ingresso, confere-se o acesso às informações no processo, e ele se dá por meio das garantias de adequação dos procedimentos e prestação jurisdicional objetiva e efetiva. É conferida ao cidadão, então, uma série de amplos dispositivos para se utilizar durante o processo. Um exemplo se trata do direito à defesa. Garante-se, portanto, meios para a real concretização dos direitos durante os processos. Entre eles são o devido processo legal, que é a importância na aplicação das normas e sistemáticas necessárias ao processo, é o princípio que, então, norteia o seguimento ao processo, inibindo, então, as arbitrariedades. Em sua essência, aborda-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que são chamados também de superprincípios, que são responsáveis por conferir um método racional de sopesamento de valores e de uma análise de custo-benefícios e meios e fins nos casos concretos. Essa garantia do devido processo legal está prevista no artigo 5º, inciso 54, que diz que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Nele, confere-se também o princípio da isonomia, que é, então, a elevação de todos os cidadãos ao mesmo patamar de direitos. Uma tentativa de igualdade de oportunidades, onde todos são formalmente iguais perante a lei. Esse conceito engloba também o conceito da igualdade proporcional, que é agir de forma desigual perante as desigualdades das pessoas e igualmente nas igualdades. Ele também está previsto no artigo 5º, porém está no seu caput, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Há também a questão da publicidade dos atos processuais, que é a abordagem da amplitude nos instrumentos da publicidade, um mecanismo que é responsável por conferir uma garantia política na participação para as partes, propiciando então o contraditório. Que está previsto no artigo 5º, inciso 60, que diz que a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Mas ele também está previsto no artigo 93, inciso 9, que diz que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. Então, o princípio do contraditório e da ampla defesa. O primeiro, ele garante a possibilidade da efetiva participação no processo, enquanto o segundo, ele faz uma abrangência nesse recurso da participação, ou seja, ele amplia o princípio do contraditório. Os dois estão previstos no artigo 5º, inciso 55, que fala que os litigantes, em processo judicial ou administrativo, e os acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. E há também o princípio da licitude das provas, que se trata da inibição do fornecimento das provas de caráter lícito, ou seja, trata-se de uma medida limitativa à garantia da ampla defesa, entrando então em conflito com o direito da prova, na aplicação do princípio da proporcionalidade. A licitude das provas encontra-se também no artigo 5º, no inciso 56, que diz que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. E confere-se também a necessidade da fundamentação das decisões judiciais. É um princípio que ele confere um rigor técnico nas decisões do Estado ou do juiz, ou seja, há uma necessidade na fundamentação das decisões.
que confira uma compreensão das decisões entre as partes. Previsto no artigo 93, inciso 9, que diz que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. E é previsto o duplo grau de jurisdição, que é a existência da primeira e de uma segunda instância, sendo responsável pela segunda conferir a análise de recursos que comprometem a primeira, que esta seria responsável pelas decisões mediante a um caso. Esse princípio ele está implícito no artigo 92, porque o artigo 92 ele versa sobre a estrutura adotada pelo Poder Judiciário. E por fim, na última garantia, há a questão da segurança jurídica processual, ou então a coisa julgada. É um instrumento que, além de conferir uma segurança jurídica por meio do princípio da inocência, ele também limita uma possível infinitude de recursos, que então confere uma segurança jurídica. Esse princípio, essa garantia, ela está prevista no artigo 5º, inciso 36, que diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Ela também está prevista no artigo 6º, parágrafo 3º da LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que fala que chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso. É isso.